noite, povo de Deus. Shalom Adonai, amém, Rei do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida nessa noite. Eu quero ler aqui Mateus capítulo de número 4, o versículo de número 1. Evangelho de Mateus, o primeiro dos evangelhos, o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 4, versículo de número 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja, nós estamos bem aqui no começo do Evangelho de Mateus, e acontece uma sequência muito interessante aqui, porque João Batista começa a anunciar a mensagem do arrependimento, e aí ele fala sobre aquele que vai vir após ele, e é o Senhor Jesus. Diz que ele é de uma estatura tão elevada que ele não seria digno de desatar as suas sandálias. E quando o Senhor Jesus aparece e é batizado por João Batista, ali tem um sinal muito poderoso para quem conseguiu discernir e ao mesmo tempo também simples. O céu se abre e o Espírito de Deus desce sobre ele, e ali tem uma voz que diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém? Olha que coisa interessante, amados. Jesus, ele é apresentado como um modelo de como aquele que é filho de Deus, uma nova criatura, ele deve ser. Amém? A referência, o modelo, aquilo que deve ser seguido, o padrão, é a figura do Senhor. Então, com muita humildade, ele se apresenta e diz: olha, eu preciso me batizar, porque eu tenho que cumprir o quê? A justiça de Deus. Mesmo sendo sem pecados, eu sou obediente ao Pai, e quem vê isso aqui vai obedecer também. E aí tem esse sinal da descida do Espírito Santo. O Espírito desce sobre ele e diz que ele é muito amado, a voz do céu. E logo no capítulo 4, no começo, esse Espírito Santo, que é apresentado aqui no capítulo 3, conduz o Senhor para o deserto, e ali ele é tentado por Satanás. Ali há uma batalha tremenda, depois dias e dias de jejum, e Jesus sai vencedor daquela batalha. Diga a glória a Deus. O Senhor Jesus venceu o diabo no deserto. Aqui ele já estava mostrando que ele não tinha vindo para brincadeira, amém? Ele já começa vencendo o diabo. Diga a glória a Deus. Ele vence ali, naquela provação, naquele momento de suposta adversidade. E o que me chama a atenção aqui é que, como o Messias é um modelo a ser seguido, nós iremos trilhar o caminho que o Messias trilhou. Ele mesmo disse que temos que tomar a cruz e seguir após ele. Então veja, a partir do momento que você se encontra com Cristo, você cumpre a justiça de Deus no batismo, recebe o Espírito Santo,
A partir dali, entende-se que quem assume o controle da sua vida é o Espírito Santo de Deus, amém? E ele já tem um caminho estabelecido de como limpar a alma do homem. Repita comigo: o Espírito Santo, ele sabe o caminho para limpar a alma do homem. Amém? Jesus não tinha nada para ele ser limpo, pois ele era perfeito. Mas como ele era o padrão, o Senhor já mostrou: o Espírito Santo vai conduzir vocês a lugares de dificuldade, de adversidade e de combate. E nesse local, e aqui foi o deserto. Você vê que o deserto na Bíblia, ele é um lugar terrível, descrito muitas vezes de coisas muito terríveis. Neste lugar, aonde uma geração inteira caiu e foi sepultada no deserto, saindo do Egito, não entraram na terra prometida. Por quê? Porque o coração foi revelado, o pecado veio para fora e eles foram reprovados. Nesse lugar o Messias venceu, e ele está mostrando que o Senhor iria nos conduzir também ao deserto. Você vê que quando fala de deserto, dá até arrepio. E são campanhas e campanhas para que você possa sair de onde? Do deserto. Só que o deserto é uma ferramenta do Espírito Santo de Deus para que o pecado seja arrancado de dentro da nossa alma. O pecado vai pular para fora, e tudo aquilo que é de ruim começa a sair. E ali sai o quê? Saiu a murmuração, não é isso? Saiu a idolatria, saiu o pecado sexual. Lembra de Balaão? Eles se deitaram com aquelas mulheres, eles foram contaminados. Toda sorte de mal, toda sorte de rebelião que estava escondido, e quem olhava dizia: é um povo coitado, é um povo que está cativo, é um povo que está preso. Agora Deus liberta eles e traz eles para o deserto. Ali no deserto é revelada a verdadeira natureza do homem. Amém, igreja? A verdadeira natureza do homem é revelada debaixo da condução do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo de Deus assume o controle da minha vida e da sua vida, ele mostra quem a gente é. Você não é um coitado coisa nenhuma. Você não é isso aí que você está dizendo. Eu vou te mostrar aquilo que você é de verdade. Você é um miserável pecador, e se você não se arrepender, você não vai entrar no reino de Deus. Amém, igreja? Não vai entrar. E desse lugar aonde a gente quer fugir tão depressa, é ali aonde o Espírito Santo vai lapidar a nossa alma. Então o Senhor amassa, aperta, ele tem um caminho, e o pecado vai pulando para fora. Aí vem a murmuração, e você diz: meu Deus, isso estava escondido aí. Senhor, eu me arrependo. Aí sai o egoísmo: Senhor, eu me arrependo. Aí surge o pecado sexual, você diz: Senhor, eu me arrependo, eu me humilho, eu me envergonho. Você começa a ser revelado de dentro para fora, na companhia do Senhor Espírito Santo. E aí sim, se arrependendo e mudando a sua conduta, a sua alma vai ser purificada, e você pode continuar nessa caminhada com o Espírito Santo de Deus. E aí você vence o diabo, e aí você vence a carne. Não é querer sair correndo de uma situação de aperto. Aquilo ali vai lapidar a nossa alma. O livro de Atos vai dizer que é por meio de muitas provações que nós vamos ingressar no reino de Deus. Então aí, quando a gente passa por um momento de aflição, um momento de adversidade, de deserto, primeiro, a gente já pensa que é o diabo, sim ou não? Então aqui foi o Espírito Santo. E no deserto a gente acha que está com razão. Só que quem tem a razão é o Espírito Santo de Deus. Então você ou se enche de razão, ou você reconhece que muita coisa ruim foi colocada para fora. E tem mais:
tem mais coisa escondida, tem mais coisa aí dentro. E o Senhor precisa arrancar tudo isso de dentro da nossa alma. E isso só sai com o arrependimento. Isso só sai quando o Espírito Santo conduz a nossa vida. E conduzir é exatamente isso. Você é levado para um lugar mais alto. O Senhor quer nos levar para outro lugar. Vamos permitir que o Espírito Santo conduza a nossa vida no temor do Senhor e em arrependimento. Amém, igreja? Analise o que tem sido colocado para o lado de fora, que você tem percebido que não é de Deus e que não pode continuar aí. É o Espírito Santo conduzindo você, para que você se arrependa e não seja cortado. Amém? Nós vamos dar continuidade agora com o arrependimento, não é isso?